conjunto das partes e número de elementos. Nessa videoaula, irei comentar o que é o conjunto das partes e mostrarei como calcular o número de elementos, como utilizar o número de elementos de um conjunto em operações. Conjunto das partes. O conjunto das partes é um conjunto que possui todas as possíveis partes de um outro conjunto. Ou seja, criamos um conjunto A com os elementos 1, 2 e 3. O conjunto das partes, representado por P, abre parênteses, o nome do conjunto, fecha parênteses, é o conjunto que possui todas as partes de A. Então, qual é uma das partes de A? É pegar um conjunto só com um elemento de A, ou um conjunto com dois elementos de A. E por fim, o conjunto que pega todos os elementos de A. E é claro, como o vazio está em todo o conjunto, o vazio também é uma parte de A. Ou seja, o conjunto das partes é um conjunto que contém outros conjuntos. Todos esses conjuntos são subconjuntos de A. Ou seja, o conjunto das partes possui todos os possíveis subconjuntos de A. Como o conjunto das partes é o conjunto de todos os possíveis subconjuntos de um conjunto, o importante nesse tipo de conjunto não é olhar para os seus elementos, para quais são os possíveis subconjuntos de A, mas olhar para o número de elementos que o conjunto das partes possui. Retomando o exemplo, A igual a 1, 2, 3. Então, podemos dizer que o número de elementos do conjunto A, a notação de número de elementos de um conjunto é n minúsculo, abre parênteses, nome do conjunto, é igual a 3. Temos 1, 2, 3 elementos. Fácil. E podemos notar também que os subconjuntos de A podem ser divididos em duas categorias. O grupo que possui o elemento 1 e o grupo que não possui o elemento 1. Entretanto, cada um desses grupos pode ser dividido em outros dois grupos. Aqueles que possuem o elemento 2 e aqueles que não possuem o elemento 2. E, por fim, podemos dividir cada um desses 4 grupos em outros dois grupos. Aqueles que possuem o elemento 3 e aqueles que não possuem o elemento 3. Reparem então que existem 8 possibilidades diferentes de subconjuntos para o elemento A. O vazio, o A e os subconjuntos que contêm um ou dois elementos de A. Então podemos dizer que o número de elementos do conjunto das partes do conjunto A é igual a 8. Mais interessante do que os números é reparar que cada elemento do conjunto A pode ou não aparecer no nosso conjunto. Então existem duas possibilidades para o 1. Ele pode ou não estar no conjunto. Existem duas possibilidades para o elemento 2. Ele pode ou pode não estar no conjunto. Existem duas possibilidades para o elemento 3. Ele pode ou não estar no conjunto. E cada um desses conjuntos vai se dividindo em 2. Então, eu posso dizer que o n do P de A pode ser escrito como 2 elevado ao número de elementos de A. Ou seja, n de P de A é igual a 2 elevado a n de A, pois cada número possui duas possibilidades e elas vão se multiplicando. Então, o mais importante ao se olhar o conjunto das partes é olhar o número de elementos do conjunto das partes, que isso ajuda a determinar o número de elementos de A. Isso ajuda a observar o número de possíveis combinações entre os elementos de A. Como eu já mostrei enquanto comentava conjunto das partes, notação para número de elementos é n, abre parênteses, nome do conjunto, fecha parênteses. E aí igual a um número, no nosso exemplo 3.
Em alguns problemas, o enfoque não é saber quais são os elementos de A, quais são os elementos das partes de A, mas saber quantos elementos estão em A, quantos elementos estão dentro de um conjunto. Por exemplo, em uma escola eu possuo o conjunto A, que representa todos os alunos da escola. Então, terei João, Maria, José e muitos outros nomes, muitos outros alunos. A partir do conjunto A, todos os alunos, eu vou separar um subconjunto B, que vai ser o conjunto dos alunos que gostam de matemática. Também posso dividir os alunos em um conjunto C de alunos que gostam de português, ou um grupo de alunos que gostam de praticar esportes, por exemplo. Existem pessoas que gostam de matemática, não gostam de português e também não gostam de praticar esportes. Existem alunos que gostam de tudo. Existem aqueles que não gostam de nada. O que eu estou interessado não é em saber se João está em B, C ou D. O que eu estou interessado é quantos alunos gostam de matemática, quantos alunos gostam de português, quantos alunos gostam de esportes, quantos alunos gostam de duas matérias. Isso é interessante para pesquisa, isso é interessante para análise. Então, o interesse aqui não é saber quem pertence a cada conjunto, mas procurar saber quantos são os números de elementos em cada conjunto. Tendo em mente ainda o exemplo da escola, meu universo é o conjunto A, todos os alunos que estudam na escola. E eu possuo os subconjuntos. Gosta de matemática, português, esportes, geografia, história, não importa. Eu possuo subconjuntos. Eu consigo levantar quanto é o número de elementos de cada um dos meus conjuntos e dos meus subconjuntos. Então, se eu disser que na escola existem 300 alunos, uma pequena escola, pequenininha. Destes, 30 gostam de matemática e 50 gostam de português. Quantos gostam de português ou matemática? Repare que um ou outro, eles podem só gostar de matemática, podem só gostar de português, ou podem gostar de português e matemática. Então, união entre os conjuntos. Eu quero saber quanto é o número de elementos da união. Eu não posso simplesmente somar o número de elementos de B com o número de elementos de C. Por quê? Porque existem elementos que são comuns a B e C. Então, por exemplo, se cada ponto for um elemento, não vou fazer aqui 30, 50 pontos, mas podemos reparar que o número de elementos da união não é a soma do número de elementos de cada conjunto. Olhando para a figura, eu posso dizer que o número de elementos do conjunto B mais o número de elementos de C é igual ao número de elementos da união, só que eu contei esse grupo mais esse grupo. Então, eu estou contando esse grupo, este pedaço, duas vezes. Quem é esse grupo? Este grupo é a interseção. Então, eu posso dizer que a soma do número de elementos de dois conjuntos é igual à soma do número de elementos da união mais o número de elementos da interseção entre dois conjuntos. Ou, como normalmente é vista essa expressão, o número de elementos da união é igual à soma dos números de elementos de cada conjunto menos o que eles têm de comum, menos a interseção. Essa é uma expressão importante, muito utilizada em conjuntos, principalmente em problemas que envolvem a contagem, o que envolvem saber quantos elementos existem em cada conjunto, entre outras coisas. Mas é uma expressão que não precisa ser decorada. Você enxerga ela quando você consegue visualizar que existem elementos comuns aos dois conjuntos e que eles estão sendo contados duas vezes quando estamos somando o número de cada conjunto independentemente. Temos que tirar os elementos repetidos, não precisamos contar duas vezes. Em conjunto não se repete elemento. Bem, essa foi a videoaula de hoje. Eu falei aqui sobre alguns tópicos como o conjunto das partes. Falei sobre o número de elementos do conjunto das partes.
Falei sobre número de elementos de um conjunto e sobre número de elementos de união. São algumas propriedades importantes, mas nessa videoaula eu tratei mais sobre o conceito do que sobre como aplicar isso. Espero que tenham gostado da videoaula, continue assistindo e até a próxima.